Elivaldo, boa tarde para você. Mais uma vez, boa tarde, Joelson, e boa tarde para você que segue nos acompanhando. Elivaldo Barbosa, eu vi toda a mobilização nacional, governadores, secretários, falando a respeito da necessidade de aprovação do Fundeb para torná-lo permanente, sob novas regras, com a participação maior da União. E eu pensei, bom, isso vai ser uma batalha na Câmara dos Deputados. Não foi assim não, Elivaldo? Exatamente. Agora, o Fundeb, que é o principal fundo para financiar a educação básica no país, está a um passo de ser não só um fundo deslocado, assim, de uma garantia maior, mas ser um fundo constitucional. A um passo porque foi aprovado na Câmara ontem, segue para o Senado, se não sofrer nenhuma modificação e for aprovado, aí sim passa a ser um fundo perene constitucional. Vamos então aqui às informações a respeito do Fundeb, para que você que está em casa entenda mais a respeito desse fundo. O Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Ele financia R$ 6,05 de cada R$ 10 que são investidos, ou seja, 65% de todo o recurso que serve para a manutenção e desenvolvimento da educação básica no Brasil sai do Fundeb. 65% de cada R$ 10, 6,5 vem do Fundeb. Atualmente, 90% dos recursos do Fundeb são de impostos. O imposto que você paga para o município, o imposto que você paga para o Estado, viram recursos que vão ser investidos na educação. Desses, 10% são da União, ou seja, do governo federal, ajudando. 90% estados e municípios e 10% da União. Em 2019, para você ter uma ideia do tamanho do volume, do recurso do Fundeb, ele chegou a 116 bilhões de reais. É muito dinheiro, muita grana, tudo para ser investido na educação, tá? Lembrando, desses recursos, 90% estados e municípios e 10% da União. Qual é a proposta que foi aprovada ontem? A proposta que foi aprovada ontem na Câmara aumenta essa participação da União nesse fundo, ou seja, o governo federal vai dar mais dinheiro para a educação para ajudar a manutenção da educação básica. A proposta pede que o valor que era de 10% dado pela União passe a ser de 12% em 2021, em 2022 aumente para 15%, em 2023 suba para 17% e vai numa progressão até 2026, quando vai chegar a 23% do que é do Fundeb, oferecido pelo governo federal. Aumenta a participação da União. Ontem houve a aprovação, 492 votos a favor e apenas 6 contras, de 2 partidos, o PSL e o PSC. E agora a PEC, como disse o Elivaldo Barbosa, segue para o Senado para também, sendo aprovada, ser imediatamente promulgada, sem a necessidade de sanção do presidente da República. Para falar mais a respeito desse assunto, nós estamos recebendo a deputada federal Rejane Dias, recebendo virtualmente a deputada federal Rejane Dias, que fala mais a respeito desta aprovação. Deputada Rejane Dias, boa tarde para a senhora, obrigado por atender aqui o convite do Jornal do Piauí. A senhora esperava uma vitória tão fácil assim, depois das cartas dos governadores, depois de todo o posicionamento da bancada? A senhora tivemos quase que uma unanimidade na aprovação dessas mudanças. A senhora aguardava uma aprovação tão fácil? Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Com certeza, ontem foi uma vitória histórica da educação básica em todo o Brasil. Não foi uma coisa simples, não, né? Apesar da gente ter construído esse texto, né, com várias mãos, ou seja, a nossa relatora, a professora Dorinha, teve o cuidado de ouvir os estados, as entidades, enfim, os profissionais da área de educação, mas também de ouvir os governadores, prefeitos, na construção desse relatório. De última hora, o governo apresentou a contraproposta. Acho que se não fosse a firmeza do presidente da Casa, Rodrigo Maia, e a articulação feita nas redes sociais pelos profissionais da área de educação, alunos, enfim, professores, e a mobilização também das bancadas que entenderam que era urgente a gente colocar na pauta de votação a renovação do Fundeb. Talvez a gente não teria conseguido esse êxito realmente fantástico, né? Na aprovação do novo Fundeb. Quase unanimidade, tivemos 7 votos contrários. Mas, mesmo assim, nós tivemos ainda 2 destaques do novo,
e nos deixaram apreensivos. O primeiro tratou sobre o mínimo que estaria previsto no próprio relatório da professora Dorinha, dos 70%, ou seja, um mínimo em investimento em salários para os profissionais da área da educação. E o Partido Novo tentou suprimir esse artigo. Então, foi um momento assim, de muita tensão, mas, graças a Deus, a gente conseguiu virar o jogo, né? E aprovar do jeito que estava, na sua integralidade, conforme o relatório. Uma outra tensão também foi com relação ao próprio Novo, que apresentou um outro destaque na tentativa de suprimir o custo aluno-qualidade, que é o CAC, que é uma referência de investimento por aluno do que deve ser investido em todo o Brasil, nas várias modalidades do ensino. Então, conseguimos também reverter e de tal maneira que foi aprovado praticamente em sua integralidade ali o relatório que foi feito pela Comissão Especial da Câmara Federal, a Comissão Especial ali da Educação, inclusive ao qual faço parte, eu sou também da Comissão de Educação, participei ativamente da discussão, dos debates com relação a esse fundo tão essencial para manter a educação básica em todo o Brasil. Vamos lembrar que 63% dos recursos do Fundeb, ele é originário daquilo que você bem colocou aí, Joelson, vem dos recursos, dos tributos dos estados e dos municípios e da União. Ele representa, portanto, aí 63% dos gastos em educação. Então, é um fundo essencial para manter a educação básica em todo o Brasil. A princípio, nós tentamos a complementação de 40%, né? Mas, devido às negociações, ficou em 23%. Eu posso até adiantar para vocês que a novidade seria aí mais investimento na educação infantil. Por isso que saiu de 20% a complementação e passou aí para 23%. Agora, deputada, boa tarde. A senhora foi secretária de Educação aqui do estado do Piauí, deputada, e conhece bem a importância do Fundeb para a gestão pública. Os especialistas afirmavam até que poderia acontecer um colapso no setor. Então, qual a essencialidade do Fundeb? Sem ele, dava para tocar a educação? Com certeza não. E aí também era uma outra preocupação nossa na Comissão Especial do Fundeb, de que a proposta do governo era de começar a pagar a partir de 2022. Ou seja, ele tem a vigência e, por isso, a urgência de pautar na ordem do dia a renovação do Fundeb, porque vai até, Elivaldo, do final desse ano, até 31 de dezembro. Então, se a ideia do governo era pagar a partir de 2022, ficaria um apagão. Com certeza, muitas escolas correriam um sério risco de não poder funcionar, porque esse recurso do Fundeb vai para pagar professores, enfim, fazer investimentos necessários para o bom funcionamento das escolas. Então, seria um caos total. Até para a gente entender um pouquinho mais e ajudar o telespectador a compreender. Esses recursos, eles estavam à disposição dos cofres públicos, da educação pública no Brasil, mensalmente? Qual era a participação, por exemplo, do pagamento do salário dos professores e de eventuais reajustes dos salários de professores a partir desse recurso? Para que a gente possa entender o tamanho do ganho que foi para a educação a aprovação desse projeto. Olha, Gelson, ele é assim, fundamental, né? Por exemplo, a questão do salário dos professores, o atual fundo para salários era em torno de 60%. Então, com esse novo redesenho, saiu dos 60% para um mínimo em investimento, para salário, em torno aí de 70%. Então, ficaria dificílimo, praticamente inviável, pagar, por exemplo, os professores, enfim, trabalhar a política de valorização dos trabalhadores em educação sem realmente, sem o Fundeb, né? E essa complementação, ela é muito justa, né? Porque quem mais arrecada tributos no Brasil, entre os entes, é a União. Então, o fundo, da forma como está hoje, que foi modificado, estamos aguardando aí agora a sua aprovação no Senado, que, segundo os líderes
governista, não vai ter nenhum problema na aprovação do novo Fundeb no Senado. Então, nós temos aí uma boa perspectiva também nesse sentido. Então, eu quero dizer assim que é imprescindível. Então, esse fundo, realmente, ele, sem esses recursos, sem essa complementação maior da União, porque entendemos que é justa, ficaria impossível a gente avançar, principalmente, Elivaldo e Joelso, no cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação. A senhora não acredita em derrotas no Senado, né? Não, pelo menos eu tenho me escutado até aqui de que no Senado não deverá sofrer nenhuma alteração no texto que foi aprovado ali na Câmara, né? Se tiver alguma alteração, não vai ser para prejudicar, e sim para melhorar. O que a gente tem escutado entre as lideranças das bancadas ali no Senado. Então, esperamos que seja aprovado o mais rápido possível. Foi aprovada na Câmara em 2 turnos, também no Senado será dessa forma, em 2 turnos, e depois promulgada. Então, não vai precisar ir para a sanção do presidente da República. Eu queria mudar porque se trata de uma PEC. Claro, exatamente, deputado. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, deputado, porque este mês o estado do Piauí foi surpreendido com a inesperada morte do deputado federal Assis Carvalho, seu companheiro de bancada aí na Câmara, de partido também, do Partido dos Trabalhadores. E agora, depois de amanhã, sexta-feira, o PT vai se reunir virtualmente para decidir a sucessão do ex-parlamentar piauiense na presidência. A senhora da bancada piauiense, eu imagino, compõe até o diretório também. Como é que a senhora imagina? A senhora tem preferência para quem vai comandar o PT, que ainda não há um consenso em torno desse assunto? Qual a sua impressão sobre a sucessão do deputado Assis Carvalho na presidência do Partido dos Trabalhadores no Piauí? Primeiro, Elivaldo, eu lamento profunda a morte e a perca de um grande parlamentar na Câmara, que era o deputado Assis Carvalho. Sempre se destacou na defesa dos trabalhadores e tinha uma bandeira também muito forte, que era a defesa da agricultura familiar. Tanto é que nós aprovamos agora o auxílio emergencial para os feirantes e para os agricultores familiares, e foi dada a homenagem ao deputado Assis Carvalho, inclusive eu também sou coautora desse projeto, que é de iniciativa da bancada do Partido dos Trabalhadores. Com relação à disputa no diretório estadual, eu ainda estou conversando com alguns colegas parlamentares que também têm me buscado, têm buscado um diálogo, não só comigo, mas também com outros parlamentares, para que possamos aí entrar num consenso. É bom que se entre num consenso para que não se tenha novas eleições do diretório estadual, tendo em vista a proximidade do pleito eleitoral, e precisamos de alguém no perfil que era o deputado Assis Carvalho, que sempre foi um grande articulador, para poder continuar esse trabalho na articulação aí das pré-candidaturas nos municípios. Então, é isso. Acho que nesse momento agora é um momento de conversa e de chegar a um consenso e um entendimento na busca do melhor nome, né, que possa também agradar a todos, se possivelmente. Tá. Quero agradecer a senhora, a deputada Rejane Dias. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí, falando sobre as questões que envolvem o Fundeb e a aprovação, que deve ser aprovado também no Senado, segundo a deputada. Obrigado pela participação. Olha, Joel, só uma informação importante, né? Nós acabamos de aprovar um projeto de lei, aliás, uma MP agora na Câmara Federal, que trata de uma ajuda, de uma compensação financeira aí por parte da União referente aos estados e municípios. Então, é muito importante porque é mais recursos chegando aí no enfrentamento a essa grave crise sanitária e ao enfrentamento ao coronavírus. Ficou em torno aí de 6 bilhões, né, para os estados e municípios. Então, queria dar essa boa notícia na aprovação dessa MP que aprovamos agora há pouco na Câmara Federal. Tá certo, então. Aprovação agora há pouco da MP, que partilha 6 bilhões para estados e municípios. Muito obrigado, deputada Rejane Dias, pela entrevista aqui no nosso Jornal do Piauí. Obrigado, deputada.